Pronto. Bom dia novamente, Letícia. Estamos gravando aqui, vamos tratar das primeiras ações do plano de trabalho, para que a gente possa começar a executar essas ações e para que a gente possa cumprir as métricas descritas no plano de trabalho. Você foi nomeada como gestora do projeto, então, enquanto o projeto estiver em execução aí no município, acredito que você deve ser servidora de carreira, então, não é? Não, Você é nomeada. eu sou. É porque lá na prefeitura, agora, nesse momento, com resíduos sólidos, só eu que tenho essa expertise. Entendi. Então, por esse motivo, eu sou cargo comissionado, mas eu fui Você nomeada. está na SEMA. Eu estou na Secretaria de Meio Ambiente, isso. Ótimo. Então, enquanto nós estivermos com o projeto, o atual prefeito é primeiro mandato? É o primeiro mandato dele. Iniciou ano passado. Então, torcer aí para ele fazer um bom trabalho, se reeleger, Sim. a equipe continuar para a gente fazer um trabalho de excelência na gestão de resíduos. Como você não participou do início do projeto, eu não sei se quando eu tive no município, se você se fez presente naquela reunião na prefeitura. Não. Então, eu vou explicar para você o que é o projeto, tá? O projeto é o Instituto de Gestão Brasil, nós somos uma organização do terceiro setor, completamos 12 anos, vamos completar 12 anos esse ano de existência, e desde a nossa fundação, está muito intrínseco no nosso DNA a gestão de resíduos e a área ambiental. Então, nós desenvolvemos uma metodologia única e exclusiva, e nós temos, para executar, o objeto do acordo de cooperação é a separação do grande gerador da coleta domiciliar. A coleta é um serviço que ela é deficitária em qualquer município brasileiro, né? Um custo que o município tem que não se paga, e muitos municípios tiram recursos de outras áreas para manter a coleta. E a coleta é um serviço muito essencial. Se você quer ver o quão essencial ele é, fique sem coletar 2 dias de serviço para você ver o caos que vira na cidade, né? Pode faltar medicação que a população vai reclamar, pode faltar especialista, a população vai reclamar, porém, se faltar a coleta de resíduo, a população se revolta, né? Então, E isso é grave, que o sem impacto é dúvida. gigantesco toda vez que acontece. Então, e tudo muda com a sanção do novo marco regulatório de saneamento, que em mais dos seus 60 artigos, um artigo específico, que é o artigo 35, ele é o grande calcanhar de Aquiles de todo gestor público, que ele exige que o município tenha o instrumento de cobrança. Se o município não tiver o instrumento de cobrança, já caracteriza a renúncia de receita. Não é o caso de São João de Meriti, que vocês têm o instrumento de cobrança, é feita no carnê de IPTU. Porém, o problema está no parágrafo 3º do artigo 35, que ele diz que quando a coleta é um serviço terceirizado, está sob delegação, o município deverá obrigatoriamente comprovar se aquilo que ela arrecada é suficiente para ele cumprir o pagamento daquela empresa que ganhou a licitação. Então, ele exige nesse artigo que o município tenha a sua sustentabilidade econômica e financeira. E o município de São João não tem. Primeiro que a cobertura do IPTU é só 30% da cidade. Então, 30% paga pelo serviço de todo o total, né, de todo esse 100%. Então, o nosso projeto não tem como você falar de sustentabilidade da coleta se você não identificar e separar os grandes geradores da coleta domiciliar. Quem são os grandes geradores? Segundo a legislação, anteriormente do decreto 10.936 de 22, a PNRS, a 12.305, ela deixou um texto que fez com que a PNRS fosse prejudicada e ela ficasse parada aí praticamente por 13 anos sem que tivesse uma efetividade, porque no artigo 13 da Política Nacional
de Resíduos, ela dizia que grande gerador é toda e qualquer empresa que gere uma quantidade vultuosa de resíduo. Mas o que é vultuoso para São João de Meriti não pode ser vultuoso para o município do Rio, que não pode ser vultuoso para Duque, ou seja, ficou aberto e cada município adotou de uma maneira e 99% dos municípios não olharam com isso com a atenção devida, até que fosse sancionado o novo marco regulatório de saneamento. E com o decreto 10.936 de 22, ele deixa claro para aqueles municípios que não tinham estabelecido a volumetria do grande gerador em seu território, passaria a valer em todo o território nacional. O grande gerador é toda e qualquer empresa que gere acima de 200 litros de resíduo dia. Então, exceto o MEI, qualquer empresa, se ela gerou acima de 200 litros de resíduo dia, ela é uma grande geradora. O município pode automaticamente fazer a separação dela, exigir o seu PGRS, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que vai vir por meio da nossa plataforma, e o município pode fazer a cobrança desse grande gerador por meio da volumetria que ele gera, e não aquele simples valor simbólico no carnê do IPTU, né? Então, o nosso projeto, ele é dividido em algumas partes, e a primeira dela é essa que nós vamos começar a falar agora, que é começar a identificar e separar esse grande gerador. Em junho, nós vamos enviar para o secretário Antônio Marcos, final de maio, começo de junho, uma sugestão do decreto do preço público que o município vai poder cobrar desses grandes geradores pela volumetria gerada, né, a segunda parte do projeto. Uma vez feito isso, Letícia, o município vai ter condições de cumprir o custo operacional do resíduo praticamente só com os grandes geradores, fazendo com que aqueles 70% que hoje não pagam nada possam até continuar a ficar sem pagar, porque a gente vai ter os valores do grande gerador, fazendo o quê? Você, como vem da área de resíduo, os dois principais pilares da PNRS é o maior poluidor, maior pagador, né, e a sua responsabilidade compartilhada. Então, não é justo que a pessoa que mora na periferia, uma pessoa mais humilde, que o município cobra aí 10, 15 reais de taxa de lixo por mês, vai pesar no orçamento daquela pessoa. Mas se nós cobrarmos, por exemplo, 50 reais de um microempresário para coletar o resíduo dele, não vai pesar para esse empresário. Então, a quantidade de geradores que o município tem é suficiente para cumprir com o contrato que vocês têm com a coleta, sem que o município precise onerar a população mais comum, podendo fazer tarifas sociais ou mesmo isenções, tá? Cuiabá, nós estamos com um projeto na capital, e o Abílio foi o primeiro prefeito do Brasil que foi na contramão, onde ele revogou 100% a taxa da população comum, e quem está pagando a conta são os grandes geradores, fazendo valer o princípio do maior poluidor, maior pagador. Só que, para que a gente possa ajudar o município de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, ajudar o senhor prefeito e as demais secretarias envolvidas a ter esse êxito, nós temos um plano de trabalho que eu tenho um método, tenho a tecnologia, mas sem vocês executando aquilo que a gente acordou, sugestionou, a gente não vai sair do lugar. Então, em cima disso, eu não sei se você tem o plano de trabalho, você tem? Tenho. Tá, eu vou compartilhar aqui para você. E na hora que você estiver vendo minha tela, você me avisa? Não, deixa eu parar, que eu não sei se eu... Não, eu acho que eu compartilhei... Bom, agora sim, compartilhei a tela inteira. Deixa eu ver aqui. Sim, tá vendo? O trabalho, estou. Vou aumentar aqui. Pronto. Ó, as duas primeiras ações que nós temos que atentar é a regulamentação, tá? Então, nós temos até o dia 30/3 para o município publicar o decreto regulamentador. Nós já enviamos, eu até preciso confirmar com a Letícia, mas acho que já foi enviado o modelo do decreto, para que a gente possa regulamentar a
as obrigações dos grandes geradores. Juntamente com a fase da regulamentação, o município ele tem que nomear você como gestora da parceria. Como a nosso modelo de contratação é por meio do acordo de cooperação, a legislação que regulamenta a gente, ela exige que em acordo de cooperação tenha um gestor da parceria para que ele possa acompanhar se todas aquelas ações estão sendo executadas, né? Tanto para a segurança do município, quanto também para cobrar da OSC, que ela também cumpra a parte dela, tá? Então, essas duas aqui, que são as mais importantes, porque sem elas a gente não consegue fazer nada, tá? Então, essas duas etapas aqui, eu preciso que você, por gentileza, Letícia, já saia daqui para conversar depois com o secretário Antônio Marques, que esses decretos precisam, o decreto e a portaria precisa ser publicado, tá? Deixa eu te perguntar. Deixa eu voltar aqui com você. Os dois têm que ser no Diário Oficial, até o dia Isso. 30. Tá. Pode ter, assim, um dia, pode atrasar 1, 2, uma semana. O que não pode é a gente deixar extrapolar demais e não fazer a publicação. E esse modelo do decreto, você pode me enviar? Eu acho que já foi enviado para o secretário Antônio Marcos e para a Letícia, mas eu vou dar uma olhada aqui. Para a Priscila, né? Deixa eu até ver aqui. Perdão, para a Priscila. Deixa eu até ver aqui. A Priscila me falou que vocês têm eu não sei se é um drive, uma pasta com os documentos. Na realidade, o que nós enviamos para vocês foi um Google Forms, né? E que por meio desse Google Forms é que nós baseamos o decreto regulamentador. Mas eu já vou aproveitar e mandar para você o decreto. Eu mando, mesmo que eu já tenha mandado, eu vou concentrar todas as informações em você. Vou mandar tanto o decreto, bem como o modelo da portaria para já publicar, tá? E nesse Drive ele já foi respondido, que o Drive ele é onde o município vai responder as perguntas, né? Deixa eu até compartilhar aqui com você o Drive. Deixa eu ver aqui. Eu não sei quem foi a pessoa aí da SEMA, ou se foi de outras secretarias que responderam. Deixa eu ver aqui. Provavelmente de outras secretarias. Porque como a gente não está à frente do operacional, né, então a gente não tem muito acesso aos dados primários, né, de coleta, extensão, então a gente tem que passar para outras secretarias responderem. Deixa eu ver aqui. Hoje o município, você sabe me informar se eles já cobram PGRS e de quais segmentos vocês cobram? Então, eles cobram PGRS no licenciamento, durante o licenciamento. Então, vocês só cobram, não diferentemente de todos os municípios que nós trabalhamos, tá abrindo aqui, tá? Só um minuto. Pronto. O que acontece? Se você quiser anotar, artigo 63, depois eu mando toda essa legislação para você, tá? O artigo 63 do decreto 10.936 de 22, ele também vem para trazer às claras a questão dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Por quê? Igual São João do Meriti, a maior parte de todos os municípios que nós atuamos, eles cobravam os planos de gerenciamento de resíduos sólidos apenas das empresas que tinham a necessidade do licenciamento ambiental, tá? Sim. Só que o que ocorre? Em alguns segmentos dessas empresas que são passíveis de licenciamento, elas recebiam licenciamento de 3, 5, 7 anos. Aqui em São Paulo, a CETESB tem alguns tipos de licenciamento que são 7 anos de validade, né? Só que aí a empresa ela só mandava o PGRS na entrada e na renovação do seu plano, do seu licenciamento. E ficava lá 3, 4, 5 anos sem atualizar o seu PGRS junto ao município. Aí o que acontece? Deixa eu mostrar aqui para você. O decreto que você falou é qual? Eu vou mandar para você, tá? É o decreto 10.936 de 22. Vou mostrar para você que aqui o negócio, ele muda aqui. Na hora que você estiver vendo a minha tela, você me avisa, por favor.
Tá vendo? Agora sim. Ó, vamos começar pelo artigo 58, tá? Você lembra que nós comentamos agora que os municípios mandavam, perdão, que as empresas mandavam os seus planos para o município atualizar apenas nas empresas que necessitavam no licenciamento e na entrada e na renovação, correto? Sim, correto. Então, agora, primeira coisa, o município não pode receber, em hipótese alguma, os planos por meio físico, tá? Artigo 58 do decreto. Ele deixa claro que a periodicidade, mesmo que a empresa ela tenha um licenciamento longo, ela tem que mandar o seu plano de maneira anual, tá? E por meio eletrônico. Então, não pode mais o município receber planos por meio físico, tá? Até sob risco de nulidade desse ato, tá? Uhum. Então, artigo 58. E aqui, se você vai ver que o artigo 63, ele vai ter uma seção exclusiva falando dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, que ele deixa claro que, mesmo as microempresas e as empresas de pequeno porte, elas devem apresentar os seus PGRS ao município quando elas produzam o volume acima de 200, obrigado, a 200 litros de resíduo dia, né? Então, voltando aqui para você, cadê aqui? Só um minuto. Pronto. Está me ouvindo? Estou sim. Gente do céu, cadê aqui? Só um segundo. Não tem problema. Então, por a exigência no município, né, está... Opa, caiu? Voltei. Opa, voltou. Então, por o município exigir, né, o PGRS apenas no licenciamento, né, parte das empresas a gente está perdendo, né, esse controle. Não parte, vocês estão perdendo 95%. Porque quando a gente fala de grandes geradores, imagine o seguinte cenário: pouquíssimos quinais dependem de licenciamento. Empresas, mesmo aquelas de comércio e serviços, o que o artigo 63 deixa claro? Que mesmo as empresas que produzam resíduo semelhante ao doméstico, mas pela volumetria não pode ser enquadrada como doméstico pelo poder público. Então, lojas de comércio, serviços, eles têm um resíduo igual a gente gera em casa, Sim. Mas o volume que ele gera, ele não pode ser enquadrado como doméstico pelo poder público. Então, essa empresa, ela pode simplesmente contratar uma empresa privada e avisar ali no seu plano que ela dá a destinação, da coleta à destinação, ela é responsável conforme determina a PNRS, ou o município pode coletar, porém o município vai cobrar pela volumetria que ele gera. Então, para você ter uma noção, hoje em São João tem quase 16 mil empresas que são potenciais grandes geradoras, que estão diariamente sendo coletado seu resíduo no lixo, que não é de responsabilidade da prefeitura. Isso Sim. acaba ocorrendo também improbidade, porque o município está prestando um serviço para um ente privado, que não é mais de responsabilidade do município, quando não identifica esse grande gerador. Então, enquanto que no decreto, quanto que no novo marco regulatório de saneamento, as possíveis punições estão totalmente ao gestor, porque se ele não comprovar a sustentabilidade econômica e financeira, ele pode ter ali um problema de apontamento nas suas contas, implicando a ele improbidade. Então, o marco, ele traz as sanções intrinsecamente ao gestor. Porém, nesse mesmo decreto 10.936, nós já vimos que
os planos têm que ser enviados por meio eletrônico com a periodicidade mínima anual, que mesmo as micro e pequenas empresas devem apresentar os seus planos de gerenciamento se elas gerarem acima de 200 litros de resíduo dia. Só que o mais sério vem agora, artigo 83, se você quiser anotar, 83 e 84 do mesmo decreto. Sim. Quem nasce em São João de Meriti, qual que é o gentílico? Meritiense. Meritiense. Enquanto que no marco regulatório todas as sanções são para o gestor, já o decreto 10.936, ele pode prejudicar todos os meritienses. Em qual cenário? Para que o município possa ter acessos a recursos da União ou controlados pela União para quaisquer projetos, obras, equipamentos ou serviços na área da gestão de resíduos, o município deve obrigatoriamente comprovar a sua movimentação de resíduos junto ao CINIR. Como que São João vai comprovar a movimentação de resíduos? Vocês cobram os PGRS apenas das empresas que são passíveis de licenciamentos e talvez estejam fazendo como os demais municípios, cobrando apenas na entrada e na renovação. Vou te dar um exemplo prático. Nós atendemos um consórcio aqui em São Paulo, chamado Conisud. Esse consórcio, no ano 2024... Já deu? Não. 2024, estava aberto no MMA para municípios acima de 200 mil habitantes, ou seja, São João se enquadraria. Tem alguém aqui, eu acho que é o Eberson. Alguém pediu aqui, deixa eu ver. Bom, vai pedir de novo, que eu não estou vendo. Estava falando do Conisud. Então, em 2024, estava aberto no MMA para municípios acima de 200 mil habitantes ou para soluções consorciadas, aquelas usinas de tratamento de resíduo RCC, tá? Que é os resíduos da construção civil. Sim. Esse consórcio, o pessoal foram para Brasília, tá? Eles foram para Brasília, eles tiveram no ministério, tiveram com o ministro, colocaram as suas fotos nos seus Instagrams, anunciaram a usina para o consórcio, porém, quando foi para a parte técnica, eles tiveram um problema, porque essa usina, para que ela pudesse operacionar, ela tinha que ter 50 tons de resíduos dia, né? Seja bem-vindo, Eberson. Eles teriam que ter, Letícia, 50 toneladas de resíduo dia. Quando for olhar o CINIR dos 9 municípios juntos, não tinham 10 toneladas. Não que não existisse o resíduo lá nos municípios, mas não tinha no sistema. Perderam a usina, porque é um pré-requisito. Se você olhar no texto literal do decreto 10.936, que ele é um pré-requisito para que o município tenha acesso a recursos da União controlado por ela. Então, para que o município de São João, que tem uma densidade demográfica absurda, que precisa de obras de infraestrutura na área da gestão de resíduos, qualquer ação do governo federal que vocês possam ser elegíveis, se você não tiver essas informações atualizadas, vocês não vão ter acesso a recursos. Às vezes o prefeito de vocês é bem relacionado com deputados federais, às vezes ele tem um bom acesso ao senador de vocês, aí é do estado, ou simplesmente abre uma política pública na qual o município ele fica elegível. Porém, na hora que chegar na parte técnica, o município não vai ter esse acesso. Então, esse projeto nosso vai fazer que em um ano de trabalho, o município de São João saiba quem são todos esses grandes geradores, que se eu não estiver equivocado, é em torno de 14 a 16 mil. Vocês saberão quem são esses grandes geradores, o que é gerado por cada gerador, separado por classe 1, classe 2, grupos, subgrupos de resíduo, quem coleta, aonde está destinando. E o projeto e o decreto, ele contempla todos os tipos de resíduos. Os resíduos dos grandes geradores, que geram resíduos semelhantes ao doméstico, os resíduos da saúde, então a saúde é uma outra secretaria
que vai ser um ator principal nesse projeto, porque por meio da vigilância sanitária, eles vão receber os planos ali da área da saúde, obras, aqueles resíduos da construção civil, aí, dependendo qual que é a secretaria que já faz a análise desse tipo de PGRS, eles têm que fazer parte dentro do projeto, trazendo seus servidores para ser treinado e analisar, tá? Então, esse projeto, ele vai fazer com que a gente consiga auxiliar o município de São João a cumprir esses requisitos legais, que sem o nosso auxílio, talvez, ficaria mais difícil para o município, né? Então, o que nós fazemos? Toda essa consultoria técnico-jurídica, porém, nós temos a tecnologia embarcada nesse projeto, que nós vamos já ver a data que vai ser o treinamento. Seria muito importante, eu não sei se a sala que eu tive aí em reunião, se foi a da SEMA, ou se foi alguma sala de reuniões no próprio Paço. Eu não sei se vocês têm um espaço de treinamento aí de vocês, de reuniões. Nós temos um bem recente agora, que foi construído. Eu acho que foi agora, nesse que eu tive. Então, eu tive nesse. Tem um espaço para... Eu preciso que vocês levem um notebook e para conectar a TV no cabo HDMI, para que a gente faça o treinamento com todos os servidores. Importante que, um exemplo, Carlos, vai vir o pessoal da saúde, a gente aqui da SEMA, vai vir o pessoal de outras secretarias, a gente vai definir esse fluxo junto com você, aonde passa, vou passar o dever de casa para você ver quais são as secretarias que hoje analisam o PGRS, então elas terão que automaticamente fazer parte desse processo, então que vocês possam trazer notebook para que a gente possa simular a tramitação dos PGRS dentro da plataforma. Eu não sei se você já analisou algum PGRS, se você já teve contato, e o sistema ele reduz aí muito tempo de horas com que os servidores teriam que ficar debruçados para analisar um PGRS ali, quando ele vinha por meio físico ou no PDF, porque quando chegar um PGR-CC para você, um exemplo, um plano da construção civil, todas as informações contidas ali naquele documento, o sistema garante para vocês, servidores, que as informações são fidedignas, que não vai ter ali uma legislação ou alguma norma que não seja da construção civil. Então, o servidor ele só vai se ater aos anexos que nós vamos parametrizar aqui, cada tipo de plano, nós vamos solicitar determinados tipos de documentos, então o servidor ele vai ter o profissional habilitado, o município definiu quais são os documentos obrigatórios que ele deve enviar. Se ele não anexar, ele não consegue enviar para o município analisar. Porém, a pessoa ela pode anexar um documento que não é daquele cliente, que às vezes ele pode elaborar vários planos para vários clientes, pode anexar um documento errado ali. Então, vocês vão se atentar apenas aos documentos que estão anexados, né, junto ao plano e a volumetria que ele informou. Por exemplo, a área da saúde. Já teve situações que a gente se deparou da pessoa, em vez de colocar 3,5 quilos de perfuro cortante, colocou 3.500 quilos. Nem o hospital da cidade, um ano, ia gerar tanto perfuro cortante como isso. Então, é só isso que o restante, o sistema ele faz tudo para vocês, toda a tramitação é feita por meio do sistema. Se der alguma não conformidade, você vai pedir para o profissional fazer a correção, você faz no meio via sistema, já chega automaticamente para ele que a prefeitura está exigindo informações complementares, mais documentos, enfim. A parte do sistema de treinamento você vai ver que é bem tranquilo. Carlos, deixa eu ver se eu entendi o que você quer de mim nesse momento. Você falou que eu teria que procurar dos PGRS quem recebe. Esses PGRS... Não. Isso eu estou apenas fazendo o conceito para você, de todas as etapas que nós vamos fazer. O que eu quero de você nesse momento é isso aqui, ó. Vamos lá. Só da publicação. As etapas que nós vamos avançar, tá? Então, vamos lá. É que eu tive que fazer um conceito como um todo, para que você possa entender o todo, tá? Então, vamos lá. Você vai me auxiliar no cumprimento das etapas, tá? Então, nesse momento, eu vou mandar para você o modelo da portaria e o modelo do decreto, tá ok?
Ok. Aqui, a gente sugestiona o município a realizar uma audiência pública, tá? Por que realizar audiência pública? Para a gente tirar da atual administração o peso do secretário Antônio Marcos, por exemplo, ele foi para a COP e voltou querendo implantar isso às forças no município. Não, isso é uma... Na audiência pública nós vamos demonstrar que isso é uma exigência federal que o município tem que adequar sobre aquilo que eu informei para você, tá? A gente sugestiona essa audiência pública. Depois você vai vendo aí. Precisa ser audiência pública ou a gente pode comunicar de outra forma à sociedade? Nós já vimos diversas situações, mas a mais eficaz é uma audiência pública. E, de preferência, convocar alguns atores específicos, por exemplo, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, para que eles façam parte da audiência pública. Porém, isso, Letícia, é uma sugestão. Eu não conheço como que é a política local de vocês. Então, é vocês que vão verificar se a audiência pública se faz necessário ou não, tá? Então, E avançando deixa aqui eu te para nós... aquele prazo Vai. ali, ó, tá dia 20 Não, de março, né? não, mas daqui, se a audiência pública, a gente pode estender um pouquinho mais, sabe? Pode passar o prazo aqui, daqui vai uma audiência que pode ser de 1 hora, né? Para a Mas ela gente fazer precisa uma, ser 2 horas. antes da publicação no Diário Oficial? Não entendi. Ela precisa ser feita antes da publicação no Diário Oficial do decreto? De preferência. Porque aí está muito apertado. Mas aí a gente joga 1 semana, 10 dias para frente ou para trás, sabe? Isso daqui, a gente precisa ter um início e um término. O que que a gente vai fazer? Se para a audiência pública ficar apertada, ou se para o decreto a gente precisar de 10 dias a mais, você só vai mandar um comunicado para o Instituto, tá? Ó, a etapa 1, que seria a publicação do decreto, vai ocorrer no dia tal. Pronto, a gente já justifica no plano, entendeu? Então, a mesma parte Uhum, da audiência pública. A divulgação, aí vocês fazer algum evento feito aqui, aí você pode fazer a divulgação nas mídias sociais da secretaria, divulgando isso, tá? A uhum, gente acha válido, nessa audiência pública, convidar os contadores do município, tá? Por que os contadores? Porque na maior parte dos municípios brasileiros, apenas as grandes empresas têm a sua contabilidade própria. Todas as demais empresas contratam a contabilidade externa, né? Então, a gente trazendo os contadores para a audiência pública ou para uma reunião interna, informando, ó, a partir de agora, aqui em São João do Meriti, o decreto número tal, as empresas deverão apresentar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos para ela obter o alvará ou renovar o seu alvará de funcionamento. Então, já vai informando, tá? uhum. Aqui nós vamos fazer um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho multidisciplinar, que você vai verificar quais são as secretarias que vão analisar seus planos, né, que já analisam hoje aí no município, só que agora vão analisar por meio eletrônico, tá? Feito esse grupo de trabalho, nós vamos disponibilizar, eu vou passar para você os modelos que a gente pode colocar, a gente vai entrar no site da prefeitura e vai colocar na área de serviços ali o acesso ao sistema, igual tem lá no site da prefeitura, a parte de empresas que tem aqueles links externos, sabe? Então, a gente vai colocar o sistema no site da prefeitura. Feito essa parte, nós vamos fazer o treinamento dos servidores, tá? Feito isso, a gente faz a parte do treinamento dos servidores. A parametrização do sistema a gente pode fazer no mesmo dia do treinamento ou um dia posterior. O que nós vamos fazer nisso? Nós vamos parametrizar o sistema. Onde serão os destinadores? Por exemplo, o município tem cooperativa e associação de catadores. Se ela tiver regulamentada, aqueles resíduos que são semelhante ao doméstico, aqueles resíduos recicláveis, ao invés de ir para o aterro, eles já vão diretamente para o endereço da cooperativa. O próprio gerador vai para lá, tá? Até o dia 10 agora, na segunda-feira, eu vou enviar os dados dos grandes geradores para vocês, vai ser um arquivo em Excel, para que vocês possam importar isso no sistema da prefeitura e notificar, notificar ou quando o servidor de balcão for analisar a solicitação daquele pedido
da renovação do alvará, ou quando essa renovação se dá por meio eletrônico, né, aquele CNPJ ele ficar impedido de obter o alvará diretamente sem apresentar o PGRS. Então, isso a gente vai enviar para vocês. Depois de enviar, e nesses dados que que eu vou mandar para vocês, tem 44 campos de informações desses grandes geradores, tá? Então, ali vai ter os e-mails, vai ter telefone, site. Então, os próprios dados que nós enviamos, vocês podem, talvez, até atualizar a base de cadastro de vocês, para ficar com dados atualizados, tá? Onde que a gente obtém esses dados? Nós temos um BI que ele é integrado com as juntas comerciais de cada estado. Então, quando eu te mandar esses dados, daqui um mês, se você me solicitar esses dados novamente, então ele pode ter uma diferença de empresas que fecharam, de outras empresas que abriram. Então, eu tenho um delay sempre de 10 dias, tá, das informações enviadas. Então, depois que eu te envio os dados, você tem o prazo para notificar. Aí nós vamos ter praticamente um ano para analisar esses planos que vão entrar no município, tá? E o ano que vem, em fevereiro do ano que vem, março do ano que vem, a gente já vai ter condições do município ter o seu inventário municipal de resíduos, o primeiro município do Rio de Janeiro a ter o seu inventário digital de resíduos, para enviar ao CINIR, né, para ter aquelas questões que eu te falei de ter as informações atualizadas, e em dezembro desse ano, a gente vai fazer a prestação de contas de tudo aquilo que foi pactuado aqui e o que foi feito ou não foi feito, né? Então, a parte ali do plano, você vai ver que é bem sequencial, é bem lógica as partes, e sobre data, Carlos, a gente vai precisar de 10 dias a mais, 10 dias a menos, isso é tudo ajustável, é que para a Procuradoria poder aprovar o plano, o acordo de cooperação, o plano de trabalho ele é parte integrante, então ele já tem que ter ali as datas onde vão ocorrer as ações. Sim. Mas se precisar uns dias para mais, não tem nenhum problema. A gente só tem que... E aí eu posso falar diretamente com você. Diretamente comigo, o Everson faz parte, ele mora aí no Rio de Janeiro, é o nosso gestor de projetos no Rio, mas você pode estar falando direto com a gente, ou a gente pode criar um grupo de trabalho. Aí eu coloco você como ADM desse grupo, você pode colocar outras pessoas. O que a gente tem feito em alguns municípios? Cria-se o grupo de trabalho e ali coloca os servidores de cada secretaria, porque quando tiver alguma ação, está todo mundo sabendo ali dessas ações, né? Então, aí fica a critério de você, a gente pode fazer dessa maneira. Então, nesse primeiro momento, é mais para conhecer você, agradecer pelo tempo, e conto muito com você, com seus subordinados aí, para que a gente possa fazer com que o município identifique esses grandes geradores, que a gente tire eles da coleta. Uma outra coisa, nessa notificação, aí você que vem da área de resíduos, a gente pode fazer algo muito personalizado para vocês. De que maneira? Carlos, você está me mandando esses dados, todos eles misturados com vários segmentos, nós vamos optar por fazer um trabalho por segmentos de quinais. Nós vamos começar a trabalhar, notificar todos os restaurantes e hotéis da cidade. Aí eu passo a lista para você daqueles segmentos, que geram um resíduo semelhante ao doméstico, que é pesado. Carlos, agora mande... Existe essa possibilidade, né? Existe a possibilidade da gente segmentar. No decreto que eu vou te mandar, você vai ver que tem um anexo que tem, eu acho que são 25 segmentos, né? Aí você olha ali, senta com a sua equipe, senta com o secretário, a gente pode, inclusive, notificar, a gente pode fazer uma ação por segmentos desse trabalho. Fica muito mais fácil, eu acho, para um trabalho. Brasília, que é nosso cliente, lá nós estamos fazendo por segmento. Começaram lá com hotéis similares, aí foram para a área da saúde, aí fizeram a parte do pessoal da saúde ficarem pronto, porque todas as empresas da saúde passam pela vigilância, então aquele resíduo já vai diretamente para vigilância. Só que você lembra que a gente está falando de resíduo semelhante ao doméstico para poder cobrar tirar ele da coleta domiciliar? Você pega uma clínica médica, ela gera o resíduo contaminante, infectante, mas ela também gera o resíduo semelhante ao doméstico. Então, a gente tem que saber para onde eles estão mandando esse resíduo.
Tem muitas empresas que contratam, contratam outras empresas para fazer a sua coleta e destinação, só que não contratam empresas que talvez estejam licenciadas pelo município. Vou dar um fato para você, o que aconteceu agora em Brasília, acharam mais de 3 mil canetas emagrecedoras descartadas num parque de conservação distrital. Então, alguém contratou uma empresa, e essa empresa, ao invés de levar para incineração, acharam mais barato ou mais fácil jogar lá infectante, perigo de alguém pegar aquilo ali, se contaminar, né, se cortar, porque não tinha o controle. Então, na parametrização do sistema, você vai ver que a gente vai exigir uma série de documentos. Na área da saúde, ele tem que anexar a empresa que está fazendo a coleta, a nota fiscal, vai ter que anexar a destinação final para a gente saber se aquele resíduo chegou na destinação final. Enfim, a gente vai parametrizar para que vocês tenham as informações, todas elas de uma maneira bem eficaz, de uma maneira muito prática, né? E o treinamento, a gente precisa de umas 4 horas, tá? Para quando chegar a data do treinamento ali, e de preferência, nesse local que tenha acesso à TV para conectar, se a pessoa tiver um notebook para poder levar, eu vou mandar para você alguns agora forms. Nossa sala está até equipada com aquela TV, eu não sei qual é o nome da TV, mas aquela que tem touch, que é interativa, então agora está bem agora estruturada. Agora estão equipada, né? Agora estamos. Eu vou mandar para você 2 Google Forms, e vou mandar alguns modelos de como que as prefeituras estão colocando os sistemas no site, tá? Você não precisa colocar a nossa logo do nosso sistema, não. Se vocês tiverem um menu padrão no site da prefeitura, a gente só coloca, aí vocês só colocam o nome do sistema, mantém aquele padrão de vocês, a gente manda os links para ter o acesso. Mas eu acho muito legal se, quando construir essa página, vocês possam fazer, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui já para te liberar, Gurupi. Deixa eu ver se entra aqui. Estou abrindo aqui. Nessa página, que nós vamos colocar o link, se a gente puder, Letícia, colocar um FAQ de perguntas e respostas ali, ela vai evitar que a gente vai criar a demanda, a obrigatoriedade, vai publicar um decreto, né? Então, vai gerar ali aquela demanda para que os grandes geradores cumpram essa obrigação junto ao município, né? Sendo assim, naqueles municípios que nós atuamos no início do projeto, quando não coloca esse FAQ, o que vai acontecer? Muitas pessoas ligando aí para vocês ou indo no balcão tirar informações. Então, quando a gente faz isso aqui, ó, ela já diminui consideravelmente. Ó, eu estou aqui na prefeitura de Gurupi, lá no Tocantins. Ó, então, eles, antes de ter o acesso ao sistema, tá vendo aqui? Eles têm o que é o credenciamento. Aí já vai tirando todas as dúvidas. Quem precisa elaborar? Então, quando o profissional vai elaborar, ele já tem ali um FAQ, umas perguntas. Então, independente do modelinho que você fizer, se você colocar essas informações, fica muito mais prático. E para finalizar, o PGRS Digital, que é o sistema, porque são 2 sistemas, o SIG, que é o sistema que fica para os servidores acessarem, e o PGRS Digital, que é o sistema que os profissionais mandam os PGRS para vocês analisar. O PGRS, ele não é um documento para o lojista, para o empresário, ele mandar as informações para você. Quem tem que mandar essas informações é um profissional habilitado em seu conselho de classe, que ele vai contratar conforme o artigo 22 da PNRS, ou seja, engenheiro, tecnólogo, biólogo, porque como informações autodeclaratórias, tem que ter ali uma anotação de responsabilidade técnica, onde aquele profissional seja responsável, né? Então, não é um sistema para o profissional, não é um sistema para o empresário, e sim para o profissional que ele contratar. Carlos, e os microempresários? Letícia, mesmo as microempresas,
Hoje, o Sebrae, ele subsidia até 70% do PGRS para o gerador. Então, mesmo as empresas, as microempresas, hoje, elas têm condições de buscar essas parcerias e elaborar, e é uma responsabilidade dele, né? Aí, para que a gente possa auxiliar o município a fazer essa cobrança e custear o custo da coleta, e eu mandar para vocês até o final de maio, primeira semana de junho, senão a gente não tem tempo para mandar para o secretário Antônio Marcos um modelo do decreto do preço público, porque serão 2 decretos. Esse a gente está regulamentando os grandes geradores. Depois vai ter um decreto regulamentando a cobrança que o município vai fazer dos grandes geradores. Então, para que a gente possa chegar em maio, eu poder enviar isso para você, no máximo começo de junho, final de maio, começo de junho, essas ações aqui, elas têm que andar redondinho, tá? Então, é um projeto aí que, para ele acontecer, eu vou precisar muito de você e com sua equipe, e você vai ver que vocês terão informações preciosas. Hoje, está ocorrendo, nesse momento, no Distrito Federal, vai ser a primeira cidade do Brasil que vai ter o georreferenciamento dos grandes geradores, porque eles contrataram um georreferenciamento, então vão utilizar o nosso banco de dados para que os grandes geradores também já estejam georreferenciados. Né? Então, é uma série de situações que nós vamos poder fazer em conjunto com o município de São João do Meriti, e vocês já levam automaticamente o título de ser a primeira cidade do estado, vão ser a primeira cidade do estado a ter seu inventário municipal de resíduos sólidos, e vamos trabalhar para a gente deixar uma cidade mais limpa, uma cidade melhor aí, né? Uma vez que você já não tem uma área verde, vocês quase não têm uma área verde, né? Uma densidade absurda. Então, com esse projeto, nós vamos poder entregar para a sociedade uma cidade mais limpa e que tenha essa rastreabilidade desse resíduo. De antemão, quero te agradecer por essa tempo seu. Se ficou alguma dúvida, você me fala. Eu vou mandar para você. Diga lá. Sobre o PGRS digital. A gente ainda não recebe de forma digital. O sistema que você fala para receber o PGRS digital, a gente teria que ter um sistema próprio ou já existe... O meu sistema é o sistema de vocês. Perfeito. Era isso que eu queria... Eu vou mostrar aqui para você. Deixa eu ver se hoje é sexta, né? Isso. Deixa eu ver se... Porque toda sexta-feira, o meu sistema, ele entra o sistema de treino, o pessoal faz eles fazem o backup. Deixa eu só ver aqui. Stage. Deixa eu ver aqui se eu entro no Stage. Bom, logar parece que vai dar certo. Acho que não começaram ainda. Deixa eu entrar aqui. Eu vou te mostrar o sistema. Ai, perfeito. Pronto. Tá vendo a tela? Agora eu tô. Tá. Então, aqui vai ser o painel principal, tá? Vou ver os PGRS. E aqui que você vai ver todos os tipos de PGRS, tá? Que chegou para o município analisar. Então, você pode selecionar quem é o supervisor, você vê todos os departamentos e onde estão os PGRS, tá? São 4 níveis de acesso. Vai ter o supervisor, o analista. Qual que é a diferença do analista e do supervisor? O analista, você está vendo aqui, ó, sem analista? Sim. Na hora que você assumir a análise, se for uma pessoa com perfil analista, ela só consegue ver os planos que estão sobre a sua responsabilidade. Já o supervisor, ele consegue ver todos os planos com todos os analistas, porque pode ter um servidor que está com 10 planos ali acumulado e tem um outro que está com 5, está com 2 ou algum que não está nenhum. Então, você consegue fazer a transferência desses planos. Então, no momento que você pegar aqui, ó, esses planos, aqui ele já fala qual é o tipo do PGRS, tá? Se é da indústria, comércio, tá?
Então, vamos pegar um aqui para você visualizar. Você vai visualizar, aí você já começa a ver, esquece papel, tá vendo aqui? Se você for com o mausinho, se você quiser ir numa área, eu quero ir na identificação do gerador, ele já vai trazendo aqui para você. Aí, no caso aqui, é um teste, tá? Mas na hora lá você vai ver, você vai conseguir visualizar, aumentar, navegar no mapa. Mas vou voltar aqui, ó. Você pode vir rolando o mouse. Aí, então, aqui vai estar as informações, qual que era a característica do empreendimento. Então, toda a questão de legislação ela já vem automática, aqui já vem a parte dos resíduos, né? Ele vai fazendo. Aí você vai rolando. Só que aqui você está vendo que aqui em cima tem o diagnóstico. Você vai ver qual que é os resíduos, todos os anexos, tudo aquilo que a gente definir como documento obrigatório, Letícia, a gente não precisa nem sair do sistema, você automaticamente, você já vê no próprio sistema, tá vendo? Uhum. Aqui é só um documento dos testes, tá? Aí você vai ver tudo no mesmo sistema. Aí vai ter, se tiver MTR, Carlos, e se eu puder se eu puder fazer um auto de infração, se eu puder anexar algum documento interno, você pode, inclusive, adicionar um arquivo. Você pode fazer um auto aí de inflação no seu computador, tá? Um exemplo. E aí já consigo anexar e... Você já, automaticamente, ele já vai fazer... Ele já automaticamente, ele já vai teste. Aí você vai enviar o arquivo já foi enviado, tá vendo aqui? O cliente já ó, teste. Você já vê tudo aqui, ó. Inclusive, vou até mandar esse manual para você, que é o manual do sistema, tá? Então, você vai ver aqui. Aí, se tivesse alguns MTR, você tem aqui. Você está vendo as ações? Sim. É aqui onde realmente vocês vão fazer. O que você pode fazer nessa ação? Você pode aprovar com ressalva, ou a pessoa não anexou o documento, anexou um documento errado, você exigiu uma foto da área de resíduos, a foto não está legal, então você pode solicitar uma revisão que vai diretamente para o profissional que elaborou, tá? Sim. Ou você pode transferir, chegou um aí na SEMA, mas vai ter que passar lá pela vigilância. Aí você vai transferir, vai selecionar qual que é o departamento que você quer transferir, tá vendo aqui, vigilância? Sim. Você pode selecionar qual analista tiver, aí a gente cadastra todos os analistas que eles estariam aqui, aí você vai colocar aqui, solicito parecer. Aí você vai confirmar, e todas as ações do sistema, você está vendo que ela vem aqui e vai confirmar, e você vai ter que digitar a tua senha para que não tenha o perigo de nenhum outro servidor fazer alguma ação com o seu documento. Olha lá, já foi transferido. Então, o sistema em si, ele é muito, muito, muito prático. Aí vai ter a parte de relatórios, né, por tipo de PGRS. Você lembra que eu falei para você que aqui você consegue visualizar a quantidade de planos, com quem que está? Se você quiser ver o gráfico, ó, vai mostrando para você aonde está, com analista, sem analista. Então, ele vai mostrando para vocês de uma maneira muito fácil. Mas aí, ele vai automaticamente, isso daí é no treinamento que vocês verão. Então, são dois sistemas. O sistema de elaboração, que é o PGRS digital, que é utilizado pelos profissionais habilitados, eles vão elaborar, eles vão mandar para o município analisar. Hoje, nós somos a única instituição no Brasil que tem um sistema exclusivo para recepção de PGRS para o poder público, e o único sistema que elabora todos os tipos de PGRS. Porém, se surgir, aí no Rio de Janeiro, igual surgiu em Goiânia, a gente começou um trabalho, aí despertou interesse de empresa também querer criar um sistema para ela poder participar do mercado. Desde que respeitado requisitos mínimos de parametrização, de informações que tem que ter, a gente homologa e ela vai poder também, aí cabe ao profissional, o engenheiro, tecnólogo, biólogo, ele escolher qual sistema vai usar.
não tem nenhum custo para o município, quem paga todo o projeto é o engenheiro, tecnólogo, biólogo, que ele paga uma licença por PGRS emitida, que é um valor simbólico de R$ 5,08 por mês, que dá R$ 60 por ano. Mas, para você ter uma noção, o PGRS da construção civil, só a planta baixa que ele teria que imprimir, já paga 3 anos de acesso, porque ele não vai precisar nem imprimir, que ele vai colocar no próprio sistema. Ele não vai precisar sequer ir lá no balcão da prefeitura, né? Então, os usuários externos pagam e pagam com gosto, né? Então, a sua parte, nesse momento, você é o nosso elo com a alta cúpula aí da administração, é você que eu vou puxar a orelha e você pode puxar minha orelha. Olha, está atrasado isso, vê aí para mim, né? Então, esse é o que a gente vai precisar de você. O Everson está aí mais próximo de vocês, mas essa parte técnica, operacional, você vai poder estar sempre falando comigo, e eu vou, por você ter sido e vai ser nomeada, eu vou estar sempre falando com vocês aí. Tá ótimo, Perfeito? Carlos. E mais alguma dúvida? Secretarias aqui, correr atrás de todo mundo. Vamos criar o grupo? Eu vou te colocar como administrar. Vamos sair daqui com os fechamentos. Primeiro, vamos criar um grupo, tá? Eu vou te colocar você como administradora, e depois da gente tramitar essa documentação, você chegar na fase de incluir outros servidores, você vai poder incluir. Criado o grupo, você pode criar esse grupo. Criado o grupo, eu vou passar a te enviar. Vou te enviar já o modelo do decreto. Deixa eu anotar aqui, que eu já fiz o modelo do decreto para vocês. E o modelo da portaria, para nomear você como a gestora da parceria, tá? Tá bom. E nesse grupo é onde eu vou mandar para vocês todos os dados. Eu vou mandar um release aqui da informação. Eu vou pedir para fazer aqui uma ata dessa reunião. E tudo que nós falamos aqui, ela vai sair ali as ações a serem tomadas. E a gente vai, junto com vocês, correndo para que esse projeto seja um divisor, não de águas, mas um divisor de resíduos aí no município. Com certeza. E obrigado aí, tá? Prioridade. E obrigado do seu tempo. Eu imaginei que seria mais rápido, mas foi que a gente avançou em algumas temáticas aqui, e a gente vai falando, tá bom? Perfeito, Carlos. Obrigada, Everson. Você quer falar alguma coisa, Everson? Letícia, você observou o que o Carlos falou aí, com relação a ser o primeiro município a implementar isso no Estado? Sim. Isso é muito relevante, até para a gestão do governo Léo, porque São João vai ser o município pioneiro no Estado. Nós estamos à frente aí de diversas grandes capitais, como o Duque de Caxias, estão aguardando também, São Pedro da Aldeia, Niterói, diversas outras prefeituras já estão em processo, mas nós priorizamos implementar isso em São João. Aí fomos muito bem acolhidos aí pelo subsecretário Adriano Franco e o secretário Antônio Marcos. Sim. Antônio Marcos. Então, assim, realmente é uma façanha para o município ter esse pioneirismo, né? Vai ser um reconhecimento muito bacana aí para o estado do Rio de Janeiro. Sim, vamos fazer de tudo para que os prazos sejam cumpridos, para que dê certo e a gente consiga implementar da melhor forma. E qualquer dúvida que você tiver, não se atenha, pode nos acionar ali no grupo, tá? Nós estamos aí para realmente fazer um trabalho diferenciado. Depois do treinamento, nós temos uma equipe de suporte para dar o apoio tanto aos servidores, bem como aos usuários externos, tá? Vou mandar para você também o manual do sistema para você já olhar. Enfim, e qualquer dúvida é só nos acionar, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Você cria o grupo ou eu crio o grupo? Pode criar, por favor, porque eu só tenho o seu contato. Tá, eu já crio e coloco você como ADM, e depois que a gente tramitar os documentos, depois que você vê o fluxo, veja realmente uma coisa importante, é um dever de casa aí para você, ver o fluxo de quais secretarias que hoje já analisam o PGRS, tá? Então, a gente tem que envolver todas elas, inclusive a saúde, que tem um grande número de grandes geradores, tá bom? Mais uma vez, obrigado, tenha um ótimo dia, um excelente final de semana. Everson, preciso falar com você no final do dia, e a gente volta a falar, tá bom? Obrigado, Letícia. Fica com Deus, um bom final de semana, tá?
Obrigado, pessoal. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.